Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema que desperta muita curiosidade e indignação. Por que os carros são tão caros no Brasil? Primeiramente, é importante entender que vários fatores contribuem para o alto custo dos veículos no nosso país. Entre eles, destacam-se os impostos elevados, a logística, os custos de produção e a margem de lucro das montadoras. Além disso, a falta de competitividade no mercado também influencia bastante. Mas não vamos nos perder em detalhes técnicos. Quero apresentar uma figura crucial neste cenário, Sérgio Habib. Sérgio Habib é um empresário brasileiro de grande renome no setor automotivo, fundador do grupo SHC e responsável pela introdução de marcas como JAC Motors no Brasil. Ele tem uma vasta experiência e conhecimento sobre o mercado de carros no país. Sérgio Habib explica de forma clara e empolgante por que os carros são tão caros no Brasil. Ele destaca que, além dos já mencionados impostos e custos de produção, existe uma questão histórica e cultural que influencia os preços. Segundo Habib, o Brasil sempre teve um mercado automotivo protegido, o que fez com que os preços se mantivessem altos devido à falta de concorrência estrangeira. Habib também aponta que, nos últimos anos, as montadoras têm se beneficiado de incentivos fiscais e linhas de crédito favoráveis, mas nem sempre esses benefícios são repassados ao consumidor final. Ele defende a necessidade de uma reforma tributária e maior abertura do mercado para aumentar a competitividade e, consequentemente, reduzir os preços. Com toda essa informação, fica claro que entender o mercado automotivo brasileiro é complexo e envolve muitos fatores além do controle do consumidor. Se você quer se aprofundar ainda mais nesse tema e descobrir outras curiosidades sobre o mundo dos carros, não perca nosso próximo vídeo a seguir. As empresas privadas, eventualmente, aliás, o piso da nossa categoria concessionária de automóveis em São Paulo é R$2.000. O nosso piso, ninguém na nossa empresa ganha menos de R$2.000. Ninguém. É proibido pelo sindicato. Então, quer dizer, a empresa sobrevive pagando R$2.000 para todo mundo. Então, o salário mínimo no Brasil, ele é um indexador por uma série de coisas, mas também para as aposentadorias. Se você pudesse aumentar o salário mínimo sem aumentar aposentadorias, com certeza nosso salário mínimo seria mais alto. Essa é a primeira coisa. Muito bom. Segundo, o Brasil é um país de renda média baixa. A renda per capita no Brasil é $10.000. A renda média nos Estados Unidos é $76.000. Comparar o salário mínimo no Brasil com os Estados Unidos, assim, não dá para comparar. Então, vamos falar de preço em dólar. Então, a primeira coisa, quando a gente olha o preço do nosso carro, você tem que tentar achar um modelo que é comercializado em várias regiões diferentes do mundo. Você pega, por exemplo, a Fiat. Os carros que a Fiat vende no Brasil não são vendidos na Europa. Então, a Fiat tem no mercado brasileiro carros bem específicos que só vende no Brasil, que é um país de renda média, $10.000. Não é baixo como a África ou como o Quênia, que é 4.000, como a Tailândia, que é 7.000, mas nós estamos longe de uma França que tem $43.000, ou uma Alemanha que tem 46, ou os Estados Unidos que tem 76. Então, vamos pegar um Corolla. O Corolla no Brasil custa 185 mil, preço de face, que todo mundo paga. Eu estava falando, a Fiat são diferentes. Volkswagen, os Volkswagens no Brasil são diferentes dos Volkswagens vendidos na Europa e nos Estados Unidos. GM, os carros da GM vendidos no Brasil não tem nada a ver com os carros da GM vendidos nos Estados Unidos. Então, não é fácil você achar um produto que é o mesmo. O Toyota é, o Corolla é. Então, o Corolla é vendido no Brasil, R$185 mil, 30 e poucos mil dólares. Vamos pegar 5, porque até pouco tempo atrás o dólar estava a 5, dá 34, 35 mil dólares. O mesmo Toyota é vendido na Europa, lá é hatch, mas é o mesmo, ele é produzido na Inglaterra. Na Europa ele vale, essa versão topo, 36 mil euros, 39 mil dólares. Nos Estados Unidos ele vale mais ou menos 27.900, essa versão específica. E no Japão, 3 milhões de ien. Só que agora, vamos tirar os impostos. Conforme vocês falaram, a carga tributária do carro no Brasil, ele oscila, dependendo do motor,
que é 1.0 paga menos IPI, se o motor é maior paga mais IPI, mas ele oscila de 33% a 44%. Vamos pegar 37%, que é a carga tributária de um Corolla. Se você pega o nosso Corolla e você tira a carga tributária, o preço do nosso Corolla é R$125 mil, que dá $22 mil, $23 mil. É 27.900 nos Estados Unidos. O nosso carro, ele é bem mais barato no Brasil, sem imposto, do que nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, imposto sobre a venda de automóvel é zero. O que você tem é a City Tax, mas que vem acima. Mas o imposto sobre o automóvel nos Estados Unidos é zero. Não tem imposto sobre o automóvel nos Estados Unidos. Na Europa tem IVA de 20% e 21%, na França é 20%. Você pega 36, divide por 1.2, dá 30 euros. Ou seja, na França, o Corolla vale $33 mil. Nos Estados Unidos, o fabricante recebe 28, no Brasil recebe 22. Ou seja, o carro no Brasil é extremamente barato para o fabricante. Ele é caro no Brasil porque carro no Brasil é um vetor de imposto. O carro no Brasil é uma fonte de arrecadação para o governo. Ele não é um bem que se vende, que todo mundo usa. Vamos pegar o Japão. O Japão, um Toyota completo, esse mesmo modelo é 3 milhões de ien. Divide por 150, que é a cotação do ien hoje, dá $20 mil. Ou seja, no Japão, o Corolla é mais barato que no Brasil. Aqui é 22. Mas o ien, até 2 anos atrás, estava 120. É que o ien desvalorizou com a pandemia e lá ficou desvalorizado. Então é assim, o Brasil, quando você tira a carga tributária, é um dos países mais baratos do mundo para o fabricante vender um carro. Os fabricantes de automóveis no Brasil não ganham muito dinheiro, ganham pouco. Que é a razão pela qual a Ford saiu do Brasil. Desde que a Ford anunciou sua saída do Brasil em 2021, a empresa tem mostrado sinais de crescimento e estabilidade no mercado global. Após fechar suas fábricas no país, a Ford focou em consolidar suas operações em mercados mais lucrativos em modelos de veículos elétricos e SUVs, que têm maior demanda mundialmente. Em 2021, a Ford registrou uma receita de aproximadamente $136,34 bilhões, um aumento de 7,23% em relação ao ano anterior. Em 2022, a receita subiu para $158,06 bilhões, representando um crescimento de 15,93%. No final de 2023, a receita atingiu $176,19 bilhões, com um crescimento de 11,47%, Stock Analysis. Em 2024, a tendência de crescimento continua, com a receita dos últimos 12 meses alcançando $180,35 bilhões, um aumento de 6,20% em relação ao ano anterior, Stock Analysis. A estratégia de focar em mercados estratégicos e na eletrificação da sua frota tem sido crucial para esse crescimento. A Ford tem investido pesadamente em novos modelos elétricos e tecnologias de direção autônoma, além de parcerias estratégicas para fortalecer sua posição no mercado global de veículos elétricos. Esses esforços indicam que, apesar dos desafios e das mudanças significativas, a Ford tem conseguido se adaptar e crescer, reafirmando sua posição como um player importante na indústria automobilística global. Nos acompanhe para mais conteúdos informativos e empolgantes sobre a Ford e outras grandes marcas do setor automotivo. Até a próxima!